também para discutir carreira, né? Chamou um representante nosso, não era da forma como nós queríamos, mas montou essa comissão e nós vimos uma discussão de carreira. Em junho de 2009 foi realizada em Manaus uma plenária estatutária do FENAJUF, onde a gente votou as principais, né, o Demerson, a comissão retirada, apresentou um plano de carreira e nós fizemos as principais votações, o que faltava acertar ali, e a ideia era que dali para frente esse nosso plano fosse apresentado via STF ao Congresso Nacional. Bom, o que aconteceu? Mais ou menos em agosto, setembro de 2009, o STF falou o seguinte para a gente: olha, não é possível levar adiante esse projeto de carreira, o projeto é muito longo, tem muitos problemas, e a gente não vai conseguir resolver esses problemas em curto prazo. O que dá para fazer agora é uma emenda ao PCS, que vai tratar somente da questão remuneratória. Bom, aqui em São Paulo nós somos contra essa saída, nós achávamos que estava errado. Tinha todos esses problemas que hoje, eu acredito inclusive que uma parte dos problemas que vocês falam, são os problemas que a gente reivindicava que fossem discutidos na carreira. E infelizmente a gente foi derrotado numa votação nacional. Aqui em São Paulo nós chegamos a fazer acho, 2 ou 3 votações, onde a gente dizia é necessário continuar a luta por um plano de carreira, porque não dá para resolver só o problema do dinheiro, o problema de salário, reajustes salariais. Nós temos muitos problemas na nossa carreira, isso gera muitas disparidades. Além das disparidades entre nós, gera um problema, abre um caminho para terceirização, que é algo que a gente achava que devia ser combatido, mas houve um discurso na FENAJUF de que o aumento estava praticamente garantido. Nós, de São Paulo, estávamos sendo intransigentes, estávamos abrindo mão de um aumento que o STF estava praticamente dando para a gente, e que naquele momento a gente não podia fazer isso. Até os defensores, né, do PCS disseram assim para a gente: olha, está passando um cavalo selado, e vocês não querem pegar o cavalo selado, vocês estão querendo deixar o momento passar para ficar discutindo carreira. Bom, fomos derrotados, né, e aí eu gostaria de dizer isso. Esse não é o projeto que São Paulo defende. Nós nos submetemos à decisão de uma... São Paulo. Isso. A decisão da FENAJUF. Essa é uma decisão da FENAJUF. Sim, mas a posição do Sintrans de São Paulo. Isso, não é. Nós não achávamos que tinha que ser só aumento de salário. Nós defendíamos que a carreira continuasse sendo defendida, né, inclusive para resolver esses problemas que agora estão aparecendo aqui, mas nós fomos derrotados. E nós nos submetemos a uma decisão nacional. Por quê? Então, ninguém foi consultado a respeito das negativas da FENAJUF em Brasília. A FENAJUF está dizendo não por nós, sem querer ouvir o que a gente tem para falar. Mas foi ouvido sim. Nós fizemos várias plenárias, nós fizemos aqui. Eu vi. Olha aqui o jornal. Nós fizemos várias assembleias aqui, inclusive aos sábados. Não, não sei não, você vai ver as fotos. A reunião da FENAJUF Tinha mais do que tem aqui? Bem mais. Você pode acreditar que seu história da gente várias vezes. Então, assim, só para concluir, nós fizemos essa discussão, fomos derrotados nacionalmente e tivemos que acatar a decisão da maioria. Vocês acham que teria sentido, por exemplo, se até hoje São Paulo estivesse falando em plano de carreira e o resto do país inteiro defendendo outra coisa? Depende do que você chama de São Paulo. Você está falando do vamos... ou do servidor, do conjunto de servidores. Não, a forma como trata as deliberações, a FENAJUF mandou, agora a categoria tem que lutar. Quem é São Paulo? Tá certo, gente. Deixa eu só... São Paulo foi ajudado. Os diretores se ajudam. Nossa, Eu não falei. A nossa categoria foi consultada aqui. Nós fomos para Brasília para votar. Aqui nós queremos que continue o debate sobre carreira.
não dá mais para manter a discussão. Então, Inês, mas uma das nossas reivindicações aqui é justamente esse modelo de representação, porque não é representativo das pessoas, que são uma assembleia, que não os colegas... Calma, deixa eu só concluir o raciocínio, aí a gente pode fazer, inclusive, inscrições. Bom, mas... Não, todo mundo vai falar aqui, Inês. Oi? Todo mundo vai falar aqui. Quem quiser falar, todo mundo vai falar. Então, eu inclusive. Né? Sim, você inclusive, claro. Então tá. Bom, gente, mas tudo isso é para explicar para vocês o seguinte. Nós, de São Paulo, defendemos uma outra proposta. Essa outra proposta foi derrotada e se apresentou o PCS. Depois de uma série de debates, inclusive, porque o PCS não apareceu inicialmente com essa forma que ele tem hoje. Mas, por fim, foi enviado, acho que a maioria de vocês deve se lembrar que no final de 2009 nós tivemos que fazer uma greve para que o projeto fosse enviado ao Congresso Nacional, porque depois de encerrar a discussão sobre carreira, o STF também não encaminhou o projeto de reajuste salarial. Então nós tivemos que fazer uma greve para que se enviasse um projeto pelo menos de reajuste salarial, que é o projeto que chegou no final de 2009 e pelo qual, no ano passado, nós lutamos, né, para que ele fosse aprovado. Qual é o problema? Né? A primeira comissão em que o PCS passou, foram apresentadas mais de 50 emendas, né, ao projeto. E a decisão que a FENAJUF tomou é de que não iria defender essas emendas, iria votar para que as emendas, para que o projeto fosse da sua forma original votado, porque se a gente parasse para discutir todas as emendas surgidas, a gente provavelmente ainda estaria lá discutindo as 50 emendas que foi apresentada na CETASP. Bom, quando ele chegou na Comissão de Finanças e Tributação, foram apresentados, né, ao final da greve, depois que a greve foi suspensa, e aí novamente eu digo, nós aqui em São Paulo fomos derrotados, porque a nossa proposta era de que a greve continuasse, e infelizmente lá na FENAJUF votou-se pela suspensão da greve. Nós acatamos essa decisão e depois que a greve foi suspensa, foram apresentadas as emendas do subsídio, né? Aí o colega fala assim, que o sindicato coloca, de fato, durante a discussão de carreira, a forma de remuneração subsídio apareceu. E ela foi rejeitada nos fóruns em que ela foi apresentada. Então, esse é um dos motivos pelos quais São Paulo já tinha uma ideia, sim, formada sobre essa forma de remuneração. Não pode mudar? É imutável. Pode mudar. Agora, foram apresentadas em todas as instâncias apresentadas até hoje, o subsídio não ganhou nenhuma das votações. Esse é o motivo principal pelo qual nós mudamos, nós seguimos defendendo. Deixa eu só terminar, eu sei que vocês têm ressalvas com relação à forma como a gente faz as consultas. Nós temos feito isso. Não é isso que ele fala, nós já fizemos várias consultas sobre a forma de remuneração, foram feitas em várias assembleias, em plenárias ampliadas e, por último, nas reuniões ampliadas da FENAJUF e, por último, na plenária nacional, em que muitos representantes do subsídio, inclusive, estavam presentes. E nenhuma dessas vezes o subsídio foi aprovado como forma de remuneração para a categoria. Por isso, nós aqui não vamos mudar a nossa bandeira. Outro problema que nós achamos é o seguinte... Não vai mudar ou vai mudar? Ou pode mudar? Pode mudar. Até por isso, por tudo que eu te falei antes, é que nós mudamos e mas não pode podemos mudar. mudar. Está aberto. Está aberto. Se houver. E a outra possibilidade também concreta da gente mudar, se for apresentado como proposta. Porque ele não foi apresentado como proposta. Se for apresentado, nós vamos consultar. Não é que nós podemos mudar. Nós vamos consultar a categoria para... Pronto. Então, gente, parte desse histórico que eles contou, quer dizer, e a verdade, a posição foi muito clara na posição do sindicato nessa história. E eu vivi até essa greve de 2009, na verdade o TRE teve uma assembleias picas, no dia que só tinha eu e a Cecília lá. A greve, que tinha microfone e a gente falava um pouquinho. Foi em novembro de 2009, na verdade quem parou foi o TRT, aliás, o TRT não, foi o Fórum da Barra Funda, e teve um momento que teve quase todas as varas, teve o
dia, estava muita gente lá fora nesse dia, em novembro de 2009. Eu não fiz greve, mas acabei, porque era diretor do sindicato,